versículo 14, do capítulo 4, diz assim, tendo, e essa palavra é muito importante nessa epístola, que é uma segurança firme, tendo. Outro lugar onde você pode traduzir essa palavra, capítulo 10, versículo 19, tendo, pois, intrepidez. O capítulo 10, versículo 19, é como uma moldura desses versículos aqui, o 14 a 16 do capítulo 4, é como uma moldura. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, é exagero, viu, irmãos? É exagero linguístico. Grande sumo sacerdote não combina, só combina em português. Mas se você for ler exatamente como está escrito, é redundância. Eu diria assim, o cúmulo do pináculo da redundância. Mas ele está diante de uma verdade tão estupenda que ele exagera na linguagem. É o grande supremo sumo sacerdote. É o grande supremo sacerdote. É assim que ele está dizendo. Aí ele diz que penetrou os céus. Preste atenção. Porque agora ele está dizendo, se você ler o capítulo 4, diz assim, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, seria uma outra mensagem aqui, para nos mostrar que mesmo nessa condição que nós estamos vivendo, nós já temos um repouso. Escute, nós temos um repouso. Você tem. Mas o que impede nós de desfrutarmos desse repouso é o coração perverso e incrédulo. Aí ele diz, conservemos firme. Essa frase, conservemos firme, ela tem uma tradução linda no capítulo 6, versículo 18. Está assim, lançar mão da esperança proposta. E essa esperança proposta é um outro assunto dentro desse livro. Lançar mão da esperança proposta, da esperança vindoura. É uma outra forma de dizer assim, o antigozo da nossa vida eterna. O antigozo da vida eterna. Essa esperança, porque a palavra esperança na Bíblia não tem a mesma conotação da palavra esperança do nosso dicionário. Essa palavra esperança aqui fala de uma experiência, é um desfrute antecipado. É uma parte do desfrute antecipado. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês, com toda a reverência que é no meu coração. Mesmo com toda a nossa fraqueza, mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, eu quero dizer para vocês que nós temos o privilégio, não só de sermos filhos de Deus, não só de termos a salvação em Cristo Jesus, de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, de ter a palavra de Deus viva falando a nós, mas nós também já podemos desfrutar daquilo que é o antigozo da vida eterna. E como? Por isso que o assunto aqui é o coração incrédulo, que nos afasta de Deus, pela fé. Nós precisamos entender que nós já estamos com Cristo assentado nos lugares celestiais, como está em Efésios 2,6. E mais ainda, o que ele vai dizer no versículo 16 está em profunda conexão com o versículo 4. Tendo, e no versículo 16 ele diz, acheguemo-nos. Nós podemos nos achegar. Por que nós podemos nos achegar ao trono da graça? Porque no versículo 14 ele diz, tendo a Jesus como nosso grande sumo sacerdote, nós só podemos entrar. E tenho a certeza que você pode entrar. Você pode entrar. Quando você ouve um cristão que é fiel a Deus, uma cristã, um homem, uma mulher, que ama o Senhor e que diz assim, hoje eu falei com Deus. Pode ter certeza que falou mesmo. Quando você ouve pessoas sinceras na sua fé, dizer, Deus falou comigo, pode ter certeza, falou mesmo. Quando um cristão sincero diz, eu sinto uma presença celestial, muitas vezes no culto, muitas vezes em experiência, muitas vezes em situações, muitas vezes você sente um pouco do céu na terra. É isso mesmo, você sente, isso é verdade, isso é real. Sabe por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou os céus, nós podemos nos achegar ao trono da graça. Amém. Compreende isso? Nós podemos nos achegar ao trono da graça. Isso não é religião, irmãos. Isso é realidade espiritual.
Isso não é utopia, isso é verdade, sim. Aí eu começo a entender essas irmãs. Eu começo a entender essas pessoas que sofrem amargamente. Ouvindo o testemunho de um irmão que perdeu o filho, 30 e poucos anos. Companheiro do ministério com ele. Que estava com a esposa grávida, com um filhinho. E ele morreu. O câncer veio e o levou. Uma batalha de 11 meses. Mas por que aquele pai não desistiu? Disse, ó, não dá para continuar com Deus. Não dá. Porque durante 11 meses nós oramos e Deus não respondeu a oração. Ele escreveu... Ou seja, quando nós temos essas dificuldades, e qualquer dificuldade, aqui está se colocando aí pessoas que morreram, né? Morreram de câncer, morreram disso, daquilo. Mas qualquer dificuldade pode ter, para nós aqui na Terra, dimensões pequenas ou grandes, desde uma unha encravada, a perda de um ente querido. Nós estamos sendo testados na nossa na nossa crença a Deus, credulidade, enquanto que a gente acredita em Deus. De uma unha encravada a um pai, uma mãe, um filho, um neto perdido, câncer ou qualquer outra coisa, por idade ou por juventude, drogas, acidente. É esse momento que Deus está nos testando. Primeiro, se nós estamos nele. Segundo, nós acreditarmos nele. Esse é o processo do cristianismo. Por isso que a gente não pode reclamar de nada, mas sim ouvir o Espírito. E ter certeza que Deus ama aquele que, até aquele incrédulo que está morrendo, e que até o último momento acho que Deus está esperando que ele se torne alguém que acredite em Deus. Que é a história da extrema unção, eu acho que é por aí. Mas isso pode ser não encravado. Isso pode ser um acidente automobilístico, em qualquer coisa, qualquer circunstância. Ou eu procuro em Deus e não culpo o outro, ou eu aborreço a Deus e me afasto dele. E se eu me afasto dele, eu não tenho ele habitando o meu coração, o inimigo vem e invade a minha mente. Até a vinda de Cristo será esse o processo. Um livro chamado assim, A Alegria. Quando a alegria não vem. O choro dura a noite e amanhã também. E a alegria não vem. E aí? Ele escreveu um livro baseado nisso, nessa experiência linda que ele viveu, onde ele pôde experimentar o Senhor. Não é fazendo terapia. Não existe terapia melhor do que essa do versículo 16 aqui. Achegai-vos ao trono da graça. Não existe terapia maior do que você viver a vida cristã, não por vista, mas por fé. Isso é terapia. Ó, vamos terminar a nossa live aqui. Não existe melhor terapia, melhor qualquer coisa, a não ser se achegar a Deus. Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Pode imaginar o que você queira. Se achegar a Deus, se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo, teu sobrenatural,
está à destra de Deus com Cristo. Crer nesse sobrenatural é o melhor em toda a eternidade para qualquer ser humano. É simples assim. Disponível desde Pentecostes. É Espírito Santo. Se Deus quiser, na live de domingo, às 10 horas, estarei pegando um vídeo sobre o Espírito Santo. E amanhã, às 10 horas, nós temos Transformação da Mente com o preletor Luiz Fontes, fazendo com que a nossa mente seja transformada de glória em glória à imagem e semelhança de Cristo. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.